Olá, amados irmãos e amigos. Venho neste dia trazer-vos uma pequena meditação sobre um episódio muito interessante nas Escrituras e tem a ver com algo que aconteceu entre Davi e um dos descendentes do rei Saul. E o texto para a nossa reflexão encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Este é um episódio muito interessante que, no fundo, retrata um pouco aquilo que é a nossa realidade espiritual também. E gostaria de meditar convosco este texto e tirarmos ambos, todos, as devidas implicações para a nossa própria vida. Então, segundo o livro de Samuel, no capítulo 9, diz o seguinte: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamando-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: És aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu servo, do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu servo tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Essa é uma história muito interessante na história de Israel. Davi acaba de ser proclamado rei de todo Israel. Ele reinou ainda há alguns anos em Hebron, mas agora ele é declarado o rei de Israel, substituindo o primeiro rei na história da monarquia em Israel, substituindo, portanto, Saul, que tinha morrido juntamente com seu filho Jonatas numa batalha, e Jonatas era amiguíssimo de Davi. Nós conhecemos a história. Mas no seu reinado, no apogeu do seu reinado, ele acaba de tomar posse quando todas as atenções deviam estar viradas para Davi, e ele resolve fazer uma coisa singular e até, portanto, surpreendente. Ele chama um dos servos importantes que já pertencia ao rei Saul e pergunta se na casa, ou seja, entre os descendentes de Saul, não havia nenhum sobrevivente. E por que ele faz essa pergunta? Porque ele queria demonstrar bondade para com ele, por amor de Jonatas. Jonatas era seu amigo. E por amor àquela amizade tão próxima que Davi tinha com Jonatas, então ele pergunta se não havia ninguém descendente de Saul para que ele usasse de bondade para com ele. E Ziba, sendo bem informado, disse a Davi: Olha, existe alguém
Por acaso esse alguém é filho de Jonatas. Só que essa pessoa não tem muito a dar ao rei, porque ele é aleijado de ambos os pés. Essa é a descrição que Ziba vai fazer lá no versículo 3. Muito interessante. No fundo, e por outras palavras, Ziba está a dizer, há um sobrevivente aí, mas não tem nada a acrescentar ao rei, porque não tem nada a dar. Ele é deficiente físico, deficiente motor, portanto não pode dar muito ao rei. E quando Davi ouve que havia um descendente da parte de Saul, então ele manda chamar esse descendente e a informação chega a Mefibosete e ele então apresenta-se diante de Davi cheio de medo, porque ele conhecia provavelmente a história, sobretudo a inimizade que o seu avô tinha para com Davi, e a fúria, a zanga, a raiva e o ódio que Saul demonstrava para com Davi. Portanto, podia estar a pensar como qualquer outro ser humano, bom, chegou o meu dia, provavelmente já não vou sobreviver, não é? E quando ele chega à presença de Davi, Davi tranquiliza-o e diz, olha, não temas, porque eu irei mostrar, usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. Então ele disse, olha, eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para fazer outras avaliações, isso não tem pessoalmente a ver contigo, mas tem a ver com teu pai. Portanto, tu és um beneficiário daquilo que foi a minha amizade com teu pai. E ele então responsabiliza Ziba a cuidar de Mefibosete. Mas antes disso, Mefibosete sente-se alguém imerecido. Ele reconhecia que não tinha nada a oferecer ao rei. Portanto, ele até diz, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Que humildade, que reconhecimento e um diagnóstico correto que ele tinha em relação ao rei. Eu não sou nada, não vou acrescentar nada ao rei. Por que é que o rei está a demonstrar tanta misericórdia, tanto favor para comigo? E na verdade, Mefibosete não tinha méritos nenhuns, mas Davi mais uma vez insiste dizendo, eu quero mostrar a bondade de Deus. E aqui encontramos o segredo do coração deste grande rei. Um rei que marcou a história de Israel. Provavelmente a personagem mais exposta de todo o Antigo Testamento. Nós conhecemos as glórias e também os momentos negros da vida de Davi. Talvez a vida mais exposta, aliás, escrita pelo próprio, através dos seus salmos. Alguém que abria o seu coração para se expor diante de Deus e diante dos homens. E curiosamente este homem é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele conhecia o seu Deus. E ele diz que queria demonstrar bondade para com um dos descendentes de Saul, mas aqui ele explica que esta bondade vinha de Deus, não é? A bondade de Deus para com ele, o que mostra que o coração de Davi era um coração agraciado e conquistado por Deus. Só pode fazer bem e demonstrar bondade a outros aquele coração que foi alcançado pela graça e pela bondade de Deus. E Davi queria fazer isso. Então responsabiliza Ziba a cuidar de toda a família de Mefibosete. E diz ainda o texto bíblico que Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, para mostrar que toda aquela mini-tribo, o clã que estava ali, estava ao serviço de Mefibosete. E Davi queria presentear este jovem, já aqui senhor, com um filho, embora não tivesse nada a dar a Davi, mas Davi queria mostrar a sua graça e a sua bondade para com este jovem, em nome de Jonatas. E mais ainda, e Davi promete que Mefibosete iria comer sempre à mesa do rei. Um privilégio extra. Para além de receber tudo aquilo que pertencia a Saul, e nós podemos dizer assim, bom, isso é lógico, porque eram os, digamos assim, os bens, a herança do seu avô. Mas Davi dá um privilégio imerecido, que uma honra extraordinária a Mefibosete. No fundo, todos nós nos identificamos com Mefibosete. E todos nós somos os Mefibosetes da vida. Não temos nada a acrescentar por Deus. Tudo aquilo que recebemos de Cristo, tudo aquilo que recebemos de Deus é fruto do seu amor íntimo e pessoal pelo seu Filho. Portanto, tudo aquilo que nós recebemos como bênçãos divinas, nós as recebemos como resultado do amor de Deus para com o seu Filho que morreu em nosso lugar. E Davi deixa claro isso, que tudo o que estava a fazer era por amor a Jonatas e não a Mefibosete. Aliás, o texto vai terminar dizendo que ele sempre partilhou da refeição na casa do rei, diz o versículo 13.
Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés, tal como no versículo 3. O texto termina no versículo 13, reenfatizando ainda esta deficiência. Portanto, Mefibosete não estava ali por um mérito próprio. Ele apenas estava a gozar da graça da parte do rei. Isso tudo tinha a ver com o relacionamento de Davi com Jonatas, tal e qual como acontecem conosco. Portanto, Davi tipifica aqui o amor do nosso Deus. Deus ama-nos de tal forma que deu o seu filho. Se ele chegou a entregar o seu filho na cruz e não o poupou, não o tirou de lá mesmo, quando ele berrou e gritou naquela sexta-feira sangrenta, o que é que ele não fará mais por nós? Então aquilo que todos nós recebemos é apenas fruto da graça. Por isso é que o evangelho da graça é o evangelho bíblico. Eu diria mesmo o único evangelho legítimo que deve ser pregado. Porque proclama a graça de Deus. E todos nós somos os Mefibosetes da vida. Aleijados, ou para ir além, ou como a Bíblia diz, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, insensíveis ao amor e à graça de Deus. Mas um dia o Espírito vivificou a nossa mente, acordou-nos da nossa morte, deu-nos a sensibilidade para percebermos a miséria do nosso estado. E também Ele capacitou-nos de tal forma a respondermos à graça do nosso Deus. Então que Deus nos abençoe e estimule a nossa fé, que nos ajude a compreender que a nossa salvação e todas as bênçãos que dela resultam é fruto da graça de Deus, como Davi demonstrou a este senhor chamado aqui Mefibosete. E Mefibosete quer dizer aquele que afasta a vergonha. E a partir deste ato, a sua vergonha, como aleijado, como provavelmente tetraplégico, ou aqui não era tetraplégico porque eram só os membros inferiores, mas incapacitado físico, diminuído físico. Portanto, ele não tinha nada a oferecer ao rei, mas a graça alcançou a sua vida e ele passou a conviver com o rei, a partilhar da refeição com o rei de Israel, o grande rei amado da história de Israel. Oh, que esta mensagem e esta história alcance os nossos corações, nos leve à oração e que cada um de nós dobre os seus joelhos diante de Deus em gratidão e em louvor, porque tudo que nós temos e somos é fruto da graça e da bondade de Deus. Assim como Davi quis mostrar a sua bondade para com Mefibosete, ou algum descendente de Saul, assim também Deus quis mostrar a sua bondade para conosco. E Ele o fez por amor a Jonatas, e Deus o faz por amor ao seu Filho amado, aquele que cumpriu na íntegra a sua vontade. Que esta mensagem toque os nossos corações. Celebremos, cantemos, louvemos, curvemos diante do trono da graça de Deus, agradecendo as bênçãos recebidas, porque tudo isso é fruto da graça e da bondade do nosso Deus, para a sua honra e glória, para a nossa edificação e também para o nosso compromisso de partilhar esta mensagem maravilhosa da graça de Deus a todos aqueles que andam perdidos neste mundo. Que Deus nos abençoe com a sua graça, com a sua bondade, e que vivamos alegres e gratos por aquilo que Deus fez por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.